Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? A Tânia Cleto é professora e pedagoga. Por conta de um tumor, ela precisou fazer muitas cirurgias. Não foi nada fácil. Na última delas, ela foi para a UTI e teve uma EQM. Hoje, com um sorriso radiante nos lábios, ela diz que a morte não existe, que ela é só uma passagem. Vamos conhecer a história dela? Boa noite, Tânia. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal, que somos nós, a sua experiência de quase morte. Peço, por favor, que você se apresente e em seguida nos conte tudo que puder, com o maior detalhe possível, de como foi essa experiência. Muito obrigado. Boa noite, Carlos. É um prazer poder contribuir com a minha experiência de EQM, quando em 2002 eu tive uma cirurgia de condrosarcoma e eu fiz hemipelvectomia, extirpação do osso coxo-femoral da perna esquerda, da perna direita, perdão. E pós-operatório, eu fui para oncologia, e lá todos os devidos cuidados, e chegou um momento que eu não passei muito bem, e a operação foi muito invasiva, mas eu voltei para casa, fiquei em casa, voltei para o Sara, porque tive recidiva do tumor, e fui extirpado mais osso. Foi retirado uma parte da pubis, o ilíaco direito, até o cóccix. E nessa segunda cirurgia, eu passei assim, parece que eu passei um momento assim que eu passei muito mal. 1h da manhã, me levaram para a sala de cirurgia para fazer debudamentos. O que é o debudamento? Porque a cirurgia não foi dado pontos, ficou aberta, desde aqui da virilha até o cóccix, e profunda, e foi dando necrose. Aí eu fiz eu fiz 4 debudamentos. No 4º debudamento, que eu perdi muito sangue, passei muito mal. Isso me levaram, fiquei na UTI. Quando eu estava na UTI, muito mal, a minha filha lá, ao lado do meu leito, e a minha sobrinha Maria Ângela chorando ali, né? Eu já vendo aquele, e aí eles foram me entubando, e aí eu já perdi o sentido, sabe? Eu vi só quando aquele tanto de médico ali, eu fui embora. Parece que eu morri. E naquele momento, parece que desprendeu do meu corpo o meu corpo astral. E eu olhei de cima, vendo o meu corpo embaixo, e eu subindo, em forma uma luz, um facho assim, luminoso. E eu fui embora, fui subindo e fui embora. E nisso eu me deparei num lugar muito bonito, um lugar assim de muita luz, sabe? E quando eu cheguei, meus tios, tias, avós, meus entes queridos, vieram me abraçar. Eu não vi corpos, mas eu senti o abraço deles e ouvi voz, dizendo: que bom, minha querida, que bom que você está aqui, tal, e fazendo aquela festa. Era um lugar assim, onde as flores, havia muitas flores, e tudo assim com aquela aura, muito clarinha, muito bonitas, e aquela paz, sabe? Eu fiquei ali, parece que extasiada. Eu não me lembro de cabelos, ter visto cabelos, olhos, mas eu ouvi voz e senti o abraço dos meus entes queridos. Fizeram aquela festa. E era assim, era tudo assim, muito brilho. E eu fiquei ali
por um tempo observando, muito maravilhada com aquilo, é indescritível. Depois de um certo tempo, eu acordei e falei, nossa, eu não morri? Eu estou viva. Bom, eu pensei, se eu morri, eu passei lá, fiz essa passagem para um outro estágio, para uma outra dimensão, hoje eu posso até dizer que realmente eu não tenho medo da morte e que morte não existe. Que a morte é uma passagem de um estágio, de dimensão, de frequência, que hoje eu estou no estado da matéria. E que quando a minha alma se desprendeu do meu corpo e foi embora, eu realmente achei que eu tinha feito uma passagem de vida, que eu tinha morrido e fui embora. Mas Deus me deu essa graça, né? Essa bênção de voltar, porque realmente eu teria alguma outra missão para cumprir aqui na Terra, e por isso eu sobrevivi. E foi uma alegria para os médicos, que falaram assim para mim, que isso que aconteceu comigo é por causa da anestesia, que eu estava no coma, e eu contava, parece que ninguém acreditava muito, mas eu tinha plena certeza, convicção, que o meu corpo astral saiu e foi embora. Você estava com a sua filha, a sua sobrinha, perto da sua cama e você viu isso antes de ter a EQM, certo? Foi. E depois que você saiu do corpo, você viu essa mesma cena lá de cima. Eu senti assim, o meu corpo ficou ali na cama e parece que eu fui subindo, aquela luz assim, e do alto eu olhei, meu corpo estava no leito e eu fui subindo assim, fui indo embora. E você era essa luz? Eu era essa luz. E você sentia, você chegou a olhar para um braço, Falei, eu morri. mas você conseguiu perceber algum tipo de corpo em você? Você falou em corpo astral, você via dedos, você via mãos ou não? E o meu corpo em forma de luz. Mas você via ou você sentia que você era a luz? Não, eu sentia assim, que eu sentia que era uma luz indo embora. O meu corpo era uma luz indo embora. Você disse que lá de cima você viu seu corpo lá embaixo, mas você não viu nada além do seu corpo. Não, só o meu corpo. E aí, quando você foi embora, imediatamente você já se viu nesse outro local. Já fui embora e me vi nesse local. Então vamos falar sobre esse local. Como é que ele era? Era um lugar muito bonito, muito iluminado, muita luz. E eu ouvia vozes, vovó, minhas tias, tios, os entes queridos. Tânia, que bom que você está aqui, me receberam muito alegres, senti eles me abraçando. E você sentia eles abraçando você, mas você não enxergava o seu corpo. Não, Você enxergava o corpo deles, né? Ou não também? eu enxergava o corpo deles, mas também iluminado. Como é que era esse corpo iluminado? Tinha toda uma silhueta de figura humana, tinha rosto, É, a silhueta de figura humana. mas você não distinguia o rosto. Não, eu sabia que era pela voz, eu distinguia a vovó, minhas tias, tios, os entes queridos, amigos. E eles usavam alguma roupa? Não, era assim, era muito brilho que eu vi, muita luz. Você via como se fossem silhuetas de luz. Silhueta, assim, em forma de gente, assim, silhueta de gente, mas em forma de luz. Você enxergava, por acaso, árvores, chão, céu, nuvens, prédios, alguma coisa? Não, eu enxerguei flores, flores, e todas as flores também iluminadas, com brilho. Era um lugar, assim, indescritível. Era um lugar de muita paz. Parece que é uma plenitude.
Ninguém comunicou a você que você teria que voltar ou perguntou se você queria voltar? Não me perguntaram se eu queria voltar e simplesmente depois de um tempo que eu estava lá, eu fiquei um bom tempo lá, sabe, era uma alegria, uma paz, assim, sabe, que eu estava muito tranquila, muito bom, um lugar, aquele sentimento de paz, sabe, uma coisa assim, quase que perfeita. Você sentiu que você já conhecia aquele lugar? Não, eu nunca tinha ido lá, não. Fora essas pessoas da sua família que falaram com você, você viu mais alguém? Eu vi amigos, vi mais silhuetas. E que não conversaram com você? Não, que me abraçaram, que conversaram, foi mais os parentes mesmo. Você sentia que você sabia quem eles eram, mesmo sem você ver o rosto deles e mesmo sem eles falarem nada? Sabia, eu sentia. Com relação à leveza do corpo, você se sentia leve, você se sentia pesada, você se sentia que você andava, que você flutuava? Muito leve. Eu me sentia muito leve. Você andava? Eu sentia que eu andava, mas eu andava assim, com as duas pernas normais e com leveza, quase flutuando. E você percebeu alguma capacidade de enxergar por todos os lados? Muita gente fala quando estava lá eu enxergava 360 graus ao mesmo tempo. Você teve essa percepção? Não, eu notei que havia uma amplitude muito grande. Quando você voltou, como é que foi essa volta? Simplesmente estava no meio da conversa lá e tá, você está de volta acordada? Foi assim? Na hora que eu voltei, parece que eu fui sumindo de novo. Sabe, parece que eu comecei a ter uma levitação, dando de flutuar, voar, uma impressão assim. E quando vê, eu acordei assim, eu no leito. Aí eu comigo mesmo, mas eu morri, e agora eu tô aqui no leito de novo? Que negócio é esse? Eu fiquei meio encabulada. E você voltou com total lembrança do que tinha acontecido de imediato. Totalmente. Tudo, tudo, tudo. E quando você estava lá, você se lembrava da sua vida aqui? Não, não lembrava. Você encontrou os parentes, mas da vida aqui você não lembrou. Nada. De nada, não lembrei de nada. Não lembrei que eu tinha morrido. Nada. Você sente saudades de lá? Tem dia que eu gostaria de estar nessa paz. Mas, graças a Deus, eu tenho uma vida bastante, como eu digo, bastante assim, recheada. Cuidar, administrar da minha própria vida sozinha. Porque depois eu fiquei viúva e tive que enfrentar a vida sozinha. E isso me trouxe, assim, como diz, comecei a encher o meu tempo, a preencher o meu tempo cuidando das coisas, administrando a minha vida, a minha casa, tudo. Cheguei a voltar até a trabalhar. Você teve câncer. Tive câncer, condrosarcoma. Na conversa que nós tivemos anterior, você me contou que você teve uma história longa lidando com o câncer. Adoeci em 95. Você disse que passou por algumas cirurgias e ele voltava de uma forma ou de outra e que quando você teve essa experiência de quase morte, ele sumiu. Nunca mais voltou. Nunca mais voltou, fiquei curada. Eu já ouvi esse tipo de relato algumas vezes. Queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Então, as outras cirurgias que eu fiz, dava recidiva. E dessa vez que eu tive essa experiência de quase morte, quando eu voltei, eu fui só restabelecendo. Eu comecei a andar só de cadeiras de roda. E eles achavam que eu não ia andar mais. O meu caso era muito sério e que nem saberia se eu ia sobreviver.
chegou uma médica no meu leito, ainda disse assim para mim: olha, dona Tânia, infelizmente a senhora está presa somente a esse soro e a nutrição parental total. E demorou para eles me tirarem do leito, para eu ir para a cadeira de rodas, fazer fisioterapia. Daí, um belo domingo, apareceu o Rogério, pessoa inesquecível para mim. Ele me atendeu em 2000 no SARA também, quando eu fiz a primeira cirurgia no SARA, com uma equipe que veio do Canadá, Dr. Thomas Thoron. Eu sou o terceiro caso no Brasil, até hoje. O terceiro caso em que aconteceu o quê? A hemipelvectomia. E você surpreendeu bastante essa médica com a recuperação que você teve, né? Foi, porque quando eles me levaram para o salão lá onde faz fisioterapia, eu não conseguia mudar um passo. Então, todo mundo falou, não vai andar mais, não tem mais jeito. Voltava para o leito e tal. E quando esse Rogério foi me atender, ele falou, vamos para o ginásio. E subimos. E lá ele fez tudo, ele bipou os médicos, começou a procurar e viu que o glúteo não havia sido lesado. Aí ele começou a trabalhar com o glúteo. E eu usava uma espécie de um estilingue, prendendo o calçado, para elevar meu pé para dar passada no andador. Eu dava a primeira passada com a maior dificuldade. E ele foi pelejando. Dali a pouco, quando ele descobriu que o glúteo não tinha sido lesado, ele começou a trabalhar e chegou um momento que ele soltou todo o coisa, e eu estava dando passada achando que eu estava ainda no aparelho, aquelas coisas que faziam eu movimentar a perna, dar o passo, e não estava. Ele foi afrouxando a cinta, foi isso? A cinta, aqueles elásticos que puxavam o meu pé, sabe? E nisso, quando ele falou assim, agora, dona Tânia, nós vamos para a muleta. Eu gelei. Falei, nossa, não vou conseguir vai. Quem anda de bicicleta uma vez e de muletas uma vez, nunca vai esquecer. E nunca esqueci mesmo, são nas muletas até hoje. Mas porque não tem suporte para colocar uma prótese, né? E de nada, não tem como, porque foi extirpado o osso. E lá no estado de cheque, nesse momento que eu andei, é impressionante. Eu faço questão de contar essa parte, que eu fiquei muito emocionada e chorei muito. Quando ele bipou todos os médicos da minha equipe, e nisso todo mundo que chegou, todo mundo batendo palma, eu andando de muletas, e ele emocionado, chorando, os médicos chorando, que eu não ia andar mais. Então, além de andar, eu fui curada. Eu queria fazer um agradecimento ao Dr. Maurício Rabelo e ao Dr. Luiz José Rabelo, que sempre me deram suporte e me ajudaram muito no Sara Kubitschek, no Hospital Sara Kubitschek, em Brasília. Você sente de alguma forma que essa porta ficou entreaberta? Ou seja, você tem algum contato ainda, de alguma forma, ou em sonho, ou escutando vozes, ou em sentimento, com esse lugar onde você esteve? Eu tenho muita lembrança, muitos sentimentos bons, e posso até afirmar que morte não existe. É uma passagem. Que aconteceu comigo, eu passei dessa vida uma outra dimensão. Morte não tem antônimo e não tem sinônimo para mim. E quando eu cheguei a falar disso para outras pessoas, acharam que eu estava delirando, que era efeito de anestesia, que imagina se isso ia acontecer, como que isso aconteceu comigo? Eu falei, isso aconteceu. Foi uma surpresa para você? Você se sentiu surpresa? Olha onde que eu estou? Ou parecia natural? Não, eu fiquei surpresa. Fiquei muito surpresa. Falei, nossa, que lugar é esse que eu estou? Meu Deus, que maravilha! Sabe? E foi assim uma coisa muito boa, uma sensação boa. Senti um bem-estar danado.
Só que para quem eu contava, eu até parei de contar a minha história. Porque eu contava, ninguém acreditava. Falava que era efeito de anestesia, que eu estava delirando. Mas no meu íntimo, eu conservo isso comigo. Porque quando eu voltei a essa vida de novo, da matéria, eu enfrentei muita luta. Meu esposo veio a ter câncer e morreu. A minha filha também teve câncer de mama, mas graças a Deus, ela está firme e forte também, saudável, é uma guerreira também, e ela falou, mãe, eu quero ser igual a senhora, do jeitinho que a senhora enfrentou, eu vou seguir o seu exemplo, mãe. Alguma coisa mudou com relação à sua capacidade de perceber o sentimento do outro? Claro, mudou muito. Inclusive, eu passei a ter, sentir assim, tem hora que parece que eu estou levitando, eu fico escutando ao longe, eu ouço de longe, clareaudiência, clarividência, eu enxergo de longe, mas aí exige que eu faça uma meditação profunda, abaixar a frequência vibratória do meu nível mental, aí eu começo a perceber vozes, a ver coisas de longe. Isso não acontecia antes da EQM? Não acontecia antes. Você tinha medo da morte antes? Tinha, mas eu não tenho mais. Antes, eu achava que o antônimo de morte era nascer. E um antônimo de nascer era morrer. Hoje eu não falo dessa forma. Tânia, você se sente tendo voltado com algum tipo de missão? Eu acho que eu voltei sim para cumprir alguma coisa que faltou antes. Talvez a minha missão seja essa, de estar aqui, o pilar, sozinha eu moro, tenho um ajudante de dia e uma acompanhante à noite. Não me casei de novo, mas estou super bem e tenho lutado muito e conquistado muita coisa boa. Tânia, você teve uma experiência rica que com certeza mudou a sua vida. O que você tem a dizer para todos nós que não passamos por uma experiência dessa e que você acha importante que nós saibamos? A mensagem que eu tenho para deixar é que realmente a morte não existe, que nós estamos aqui vivendo essa vida numa experiência. A morte é uma passagem, não tem antônimo, não tem sinônimo. É somente uma passagem para um outro estágio de vida, uma outra dimensão, outra frequência. Quanto mais pensamentos positivos, coisas boas que a gente fizer nessa vida, com certeza seremos recompensados. Quando eu me for, que eu disse de verdade que eu deixar esse corpo, matéria, eu vou fazer uma passagem. Porém, eu quero chegar lá com as mãos cheias. Vou levar muito amor, muita bondade e alegria de ter vivido essa experiência, e eu sei o que me espera lá. Que lá é um lugar lindo, de paz, de luz e de tranquilidade. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, escreva pra gente. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?